em 1993, um advogado o amando de um casal de amigos dele, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Vamos lá, nada novo sob o sol. Quantos amigos não matam por dinheiro? Cuidado com os seus amigos, viu? Só que a história por trás desse desfecho não foi contada. O delegado do caso só solucionou porque ouviu uma voz do campo dos espíritos. Seja bem-vindo! Eu sou Gigi Barreto e hoje teremos o sobrenatural nas investigações. Bora orar aqui pro negócio, né? Por isso, já dá o like e te inscreve no canal, porque só assim levaremos a verdade adiante. E a verdade de hoje, ela é polêmica, eu sei. Afinal, o mundo espiritual existe? Eu acredito. E tu? Um delegado pode se deixar levar por vozes que ele ouve? Não é uma resposta fácil, eu sei. E essa história merece ser contada. E diga-se de passagem que ela foi contada num evento dos delegados de São Paulo, em 2001, tá? Com o tema investigação e mediunidade. Então o negócio aí deve ser frequente. Mais delegados, investigadores e tudo mais devem usar as suas conexões espirituais. Mas vamos ao caso agora. Edson Faria da Silva, o Edinho. Ele tinha 33 anos e era advogado em Pouso Alegre, Minas Gerais. O caso dele apareceu no Linha Direta, porque um dos envolvidos estava foragido. No caso, a mulher, amiga dele, esposa do amigo dele, que também matou. Tá, mas peraí. O Linha Direta, ele trouxe o caso sem mencionar como o delegado elucidou o crime. A narrativa que o programa trouxe foi: Edinho era casado com Silvia. Silvia tinha uma amiga, a Cacilda, e elas se tornaram muito amigas porque as duas vendiam ouro e joias lá em Pouso Alegre. E aí, por causa disso, surgiu amizade entre o Edinho e o marido da Cacilda, o subtenente do Exército, tem o mesmo nome, gente, Edson Queiroz. Em abril de 1993, 8 meses antes do crime, Edinho ganhou um carro num sorteio. Só que Queiroz quis comprar o carro que Edinho ganhou. Olha. E estimulado pela mulher dele, né, a Cacilda, o militar propôs uma negociação. Ele repassaria para Edinho metade da posse de uma casa em troca do automóvel e uma quantia em dinheiro. Edinho cumpriu a parte dele no trato. Passou o carro, né, lá para o nome do militar, mas Queiroz não transferiu a escritura da casa, não. No dia do crime, Cacilda havia convidado Edinho para ir à casa dela e prometeu pagar a dívida. Chegando ao sítio lá do casal, né, que seria dele, Edinho foi assassinado por Queiroz com um tiro na cabeça. O seu corpo ele foi enterrado sob um piso anexo à cozinha do sítio do casal, onde eles costumavam ali organizar churrascos. O pedreiro, teve um pedreiro aí que participou da ocultação do cadáver, tá? E ele que colocou o corpo lá dentro. Só que esse pedreiro foi encontrado enforcado pouco mais de um mês depois. Edson Queiroz e Cacilda, eles foram presos e condenados a 24 anos de prisão. Só que a Cacilda fugiu, tá? Ela disse que ela estava doente, aí o juiz deu ali, né, para ela sair para se tratar e ela fugiu. Só que ela enganou o juiz também, tá? Eu não sei se ela já foi presa, não encontrei isso. Se vocês souberem, me falem que vocês são FBI. Então, bora lá. Poderíamos terminar a história aí? Poderíamos, mas não, eu não. O crime ele não foi solucionado pela investigação convencional e é isso que eu quero trazer para vocês. O Edinho ele tinha sumido e nada dos policiais encontraram o corpo. Sem corpo, sem vítima. Essa versão, que não é oficial, óbvio, mas ela foi contada, como já falei para vocês, né, pelo próprio delegado do caso, Antônio Camilo. Bem, vamos lá. O BO, o início das investigações. As semanas se passaram e nada do advogado nem do corpo dele aparecer. A família resolveu fazer, sim, né, o BO e tal, e o delegado responsável foi o Antônio Camilo. Ele pensou que fosse sequestro, mas essa hipótese foi descartada, porque se passaram os dias, aí não houve nenhum contato com criminosos, nenhum pedido de resgate, nada. O fato entraria definitivamente no rol dos crimes insolúveis, e Antônio Camilo ficou muito chateado com isso.
E aí, nesse meio tempo, a família procurou um centro espírita e os médios começaram a dar mensagens assim, genéricas. Eram mensagens curtas e repetiam: está morto, sepultado. Mas desde quando, onde, como e por quê? E o cadáver, cadê? Um beco sem saída. Admitindo-se a ele um assassinato, as investigações esbarravam num só problema: a absoluta falta de elementos que pudessem revelar o criminoso ou criminosos e o paradeiro do corpo, né? Então não tinha corpo de delito, nenhum vestígio. Sem fato material como base de prova de um possível homicídio, deram o caso por encerrado e acabou as investigações. Mas o Camilo, ele sentiu muito esse caso, ele não se deu por vencido. Até porque o Edson era uma pessoa muito querida, o Edinho era muito querido na cidade. E aí ele decidiu continuar a investigação por conta própria e reiniciou as buscas. Eu acho que ele já sentiu alguma coisa ali, tá? E aí, por saber da negociação do advogado com um amigo do exército, ele resolveu visitar o sítio sozinho. Indagou pessoas das redondezas do sítio, voltou a fazer perguntas e mais perguntas ao casal de amigos. Mas vale ressaltar aí, tá? Que nesse momento ele não desconfiava do casal, não. Afinal, né, eles eram muito amigos de anos. Só que tinha um detalhe, uma cisma. Camilo percebeu algo ali no sítio, tá? Ele viu que tinha uma parte com piso construído num canto do terreno pavimentado com uma grossa camada de cimento. Ele e a equipe de investigadores não tinham percebido isso antes. E aquilo ali levantou suspeitas. Mas ele tirou a ideia da cabeça. Afinal, o casal era amigo do Edinho, ó, do advogado, fazia tempo. Aí o delegado achou que ele estava imaginando coisas. E aí ele já estava desistindo do caso, quando ele precisou ir a um mecânico. E esse mecânico era de confiança dele. Assim, ó, de muito tempo, era quem arrumava o carro do delegado. Um não sabia do outro que era espírita, tá? Nunca tinham conversado sobre isso. O delegado precisou levar, né, o carro dele lá e do nada, enquanto fazia o serviço, o mecânico disse ao delegado: doutor, meus amigos espirituais dizem que o senhor pensou bem, siga adiante. Um detalhe, o mecânico era um médium que possuía a faculdade de ouvir os espíritos, tá? Mas só que o delegado não sabia disso. Mas mesmo assim, Camilo fez o quê? Não quis acreditar, parece eu. Novamente o carro do Camilo deu problema e ele teve que ir lá no mecânico. Mano, eu acho que eram os espíritos dando problema nesse carro. E aí o mecânico disse o quê pro delegado? De novo: doutor Camilo, meus amigos insistem em dizer que o senhor deve prosseguir. O senhor está certo em ter pensado aquilo. E o delegado, né, ele resolveu dar crédito à mensagem que o mecânico médium deu a ele. Não existia prova alguma, gente, nenhuma base jurídica. Mas ele decidiu investigar aquele piso do sítio. Isso sem um mandato judicial, na calada da noite. Por quê? Porque o caso ele foi arquivado por falta de provas. Camilo, quando decidiu investigar o caso, ele correu um sério risco. Sim, a carreira dele podia acabar por causa disso, se os espíritos não tivessem razão. E aí, sem um mandado de segurança, lá na alta noite, ele entrou na propriedade cismado com aquele piso. E ele sabia que os amigos e o casal de amigos lá, né, do Edinho, o Queiroz e a Cacilda, eles tinham dito que ali seria uma churrasqueira, né? Tá. Mas os espíritos, né, disseram para ele continuar a investigar ali, naquele lugar, exatamente naquele lugar. Então, Camilo tinha que ser rápido para não ser pego antes de finalizar a escavação. Ele mesmo escavou, mas ele não estava sozinho não, tá? Ele levou presos bem comportados da delegacia, adoro. Caraca, mano, só isso aí daria uma bronca enorme hoje em dia. Você não tem noção, vocês têm, né? Eles foram para trabalhar lá, né, e destruíram o piso. Camilo conseguiu uma escavadeira e pás emprestadas da prefeitura. Como eu não sei, mas ele conseguiu. E aí eles cavaram um grande buraco. Até que o quê? Encontraram o cadáver. A intuição dele e a mensagem dos amigos do mecânico, os espíritos, estavam o quê? Certos. O cadáver estava em bom estado de conservação por causa do piso, né, que colocaram e do terreno ali, e de fácil reconhecimento. O solo realmente deve ter ajudado ali também. Camilo, ele conseguiu chegar aos autores do crime, o casal de amigos, Cacilda e Queiroz. E aí o delegado deu voz de prisão e eles acabaram confessando o crime. A vítima, ela foi a óbito
depois de uma discussão enorme entre eles lá, por causa da compra do imóvel, culminando com um tiro de pistola calibre 4.5, mas eu acredito que foi premeditado, tá? E aí, como golpe de misericórdia, eles deram uma pancada na cabeça. Eles não, a mulher, com uma pá. Isso mesmo, ela confessou isso no depoimento dela. Só que, como eu disse aí pra vocês, Edinho não foi a única vítima desse crime. O casal eliminou, como queima de arquivo, o pedreiro que fez o piso. Porque esse pedreiro, ele ajudou o casal a enterrar o corpo e construiu o piso ali, né? E ficou sabendo demais. E aí, após tirar a vida do pedreiro, eles tentaram forjar um suicídio. Penduraram o pedreiro com uma corda em uma árvore. Para o delegado, não ficou dúvidas de que, se não fosse o importante auxílio dos espíritos, o caso ficaria sem esclarecimento. E ele disse isso lá no evento. E aí, nesse evento, o Camilo contou que ele era espírita desde 1986 e ele zombava da crença da mulher, a mulher dele que era espírita, até o dia que ela conseguiu convencê-lo a assistir a uma reunião pública no centro espírita, que ela frequentava lá. Aí ele aceitou ir ao centro. Aí ele diz ainda assim: aceitei ir ao centro da minha mulher com o intuito de aumentar o repertório de críticas e caçoadas. E o tiro saiu pela culatra. Ele se tornou espírita. Quantos casos será que já foram resolvidos com o uso da mediunidade de policiais? Não fazemos ideia, porque jamais essa será a versão oficial dos inquéritos, nem sequer contado. Mas sabemos que esses policiais médios existem e casos resolvidos pela espiritualidade também. Mas será que a polícia deve aceitar esse tipo de ajuda do além? Bem que do jeito que as investigações têm patinado, não seria nada mal uma ajuda do espiritual, né? Brincadeiras à parte, deixa a tua opinião aqui nos comentários que eu vou ler. E se me marcar lá na outra rede social, eu reposto com todo prazer. E aproveita e assiste a playlist Sobrenatural na Perícia. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá, beijos.